Bom dia, bom dia! Você está comigo no Papo Monoteísta. Este é o projeto leitura do livro Guia dos Perplexos. E nós temos hoje ao fundo Shofetim, executado por Orfeu, extraordinário, Labdissá. Vamos ouvir um pouco mais desse Nigun extraordinário de Shofetim. Especialmente, eu coloquei esse Nigun de Shofetim porque ele é muito profundo e ele vai nos falar nós hoje vamos falar de uma coisa muito importante. Sim, vamos falar. Começar a falar de coisas importantes aqui para diante, são bem mais profundas que anteriormente. Hoje no capítulo 40, na página 159 do livro Guia dos Perplexos, nesse projeto Perplexo aqui no Papo Monoteísta, hoje nós vamos sobre a palavra Ruach, vento, ou traduzido como espírito. E nós vamos começar a fazer essa leitura desse capítulo extraordinário de hoje, muito esclarecedor e de suma importância para todos nós. Então vamos lá. Capítulo 40, sobre a palavra Ruach, vento, espírito. Ruach é um homônimo que designa o ar, ou seja, um dos 4 elementos, como em "E o ar de Deus pairava", Gênesis 1:2. É também o nome do vento que sopra, como em "E o vento Ruach do Oriente trouxe os gafanhotos", Êxodo 10:13. Também um vento Ruach do Ocidente, Êxodo 10:19. Os exemplos são muitos. É também o nome do espírito vital, como em "Um espírito Ruach que vai e não volta", Salmos 78:39. Em que havia espírito, Ruach, espírito de vida, Gênesis 7:15. É também o nome daquilo que remanesce do ser humano após a morte, o qual não está sujeito a perecer, como em "E o espírito Ruach retornará a Deus que o deu", Eclesiastes 7:7. Designa também a inspiração da inteligência divina que emana sobre os profetas e com o qual eles profetizam, como será explicado ao tratarmos da profecia de modo conveniente a esse tratado, como em "E tirarei o Ruach, espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles", Números 11:17. Também, "E aconteceu que, quando o Ruach, o espírito, repousou sobre eles", Números 11:25. Ainda em "O espírito Ruach do Eterno falou por mim", 2 Samuel 23:2. Isso é frequente. Ruach significa também intenção e vontade, como em "O tolo tirará todo o seu Ruach", todo o seu espírito, Provérbios 20:11. Ou seja, sua intenção e seu desejo. Do mesmo modo, "E o Ruach", o espírito dos egípcios que se
esvaziará dentro deles, e eu destruirei seu conselho. Isaías 19:3. Ou seja, seus desejos serão espalhados e seu governo desaparecerá. Assim também, quem mensurou o Ruach, quem mensurou o Espírito do Eterno, e quem é o homem que pode nos fazer conhecer o seu conselho? Isaías 40:13. Ou seja, quem sabe a ordem de sua vontade ou conhece como ele governa o universo para que nos faça conhecer? Conforme explicaremos no capítulo sobre o regime do universo, que virão em seguida. Assim, toda vez que a palavra Ruach é atribuída a Deus, é conforme o quinto significado, e às vezes conforme o último, vontade. Conforme explicamos, cada passagem deve ser explicada de acordo com o contexto. Então, no capítulo 40, nós voltamos àquela situação em que nós já descrevemos. O contexto é de suma importância. E também, pelas explicações de Maimônides, nós podemos compreender que muito do que é falado pelas pessoas que não têm o conhecimento, que não têm o preparo, e que fazem grande confusão com alguns escritos da Torá, ou com alguns escritos, ou com alguma coisa que eles acreditam ser como eles disseram. Por exemplo, ao interpretarmos Gênesis, porque na Bíblia comum, na Bíblia ocidental, está escrito o Espírito de Deus pairava. E o original, a se dizer, a se entender, é e o ar de Deus pairava. Ok? Retirando assim qualquer tipo de corporeidade que se pudesse designar ao Eterno. E também, vejam bem, aqui também nós podemos compreender, como diz que o Ruach, o vento do Oriente trouxe os gafanhotos, o vento do Ocidente levou os gafanhotos, assim por diante. E também nós podemos entender de maneira inteligente que é designação também do espírito vital que está sobre o homem, como disse o nosso Moré Rambam, nos orientando aonde está esse espírito vital no Salmo 78, 39, explicado por ele. Também Rambam, que esteja em paz, também diz que e havia espírito de vida, também em Gênesis 7,15, mostrando que ali está se falando do espírito vital. E aquilo que permanece depois que o homem desaparece, ou seja, que vai retornar para Deus, é o Ruach, é o espírito que Deus nos deu. Como nós já sabemos, nós somos compostos de 5 partes. Ok? Nós temos a composição de 5 partes. A Nefesh, que é a alma animal, o Ruach, que tornará a Deus, a Neshama, que é a nossa alma, a parte inteligente da nossa alma, e nós veremos mais adiante, no que será explicado por Rambam, que a paz esteja com ele. E ainda nós temos 2 outros elementos ainda mais superiores, de mundo ainda mais elevados, que é Hayá e Eridá. Isso será explicado também mais adiante. Então é importante nós não fazermos confusão e não fazermos ligação com aquilo que é ensinado pela doutrina romanista, grega, e uma doutrina errada que tem sido determinado por aí afora. Mas você aqui vai conhecendo e entendendo como é realmente que se diz. E nós podemos verificar também que ele nos mostra como é dirigido a Deus, essa palavra quando é dito para o Eterno. Nós nos dirigimos ao Eterno. Ok? O Ruach do Eterno está sobre ti, ou seja, o vento de Deus está sobre você, ou o entendimento de Deus,
como ele diz, como ele nos instrui, que designa a inteligência, a inspiração da inteligência que está sobre aquele profeta. Como eles que dizem que estão cheios do Espírito de Deus, como se estivessem cheios de um espírito imundo. Deus nos livre Deus nos livre. E, no entanto, estar cheio do Ruach HaKadosh é estar cheio da inspiração da inteligência divina. E tudo que se vai dizer através da inteligência divina e que está de acordo com a Torá, e não de acordo com a própria vontade ou de acordo com o próprio interesse, e sim de acordo com o que está na Santa Torá. Por isso, não se deve acreditar em todas as vezes que as pessoas dizem que têm um Espírito Santo sobre elas, porque também pode ser um Espírito não santo. E isso existe, está por aí, um Espírito não santo, que vai trazer uma inspiração ruim, contrária à Santa Torá. Por isso é importante nós nos atermos e compreendermos, conforme está dito pelo Rambam, pelo Maimônides, que a paz esteja com ele, que é importante nós entendermos que todas as vezes que se dirige para alguma coisa divina, para alguma coisa atribuída a Deus, tem que estar de acordo com aquilo que foi explicado, a vontade, a inteligência do Eterno e a vontade do Eterno. E isso tem que estar de acordo com a Torá, porque se estiver de contrário à Torá, certamente não é o Ruach HaKadosh. Então nós podemos ver nessa lição de hoje quão importante é nós conhecermos a verdade. Então agora nós voltamos a compreender rapidamente, é muito rápido a lição de hoje, mas muito importante para cada um de nós. Por isso foi que eu coloquei esse nigune extraordinário, que vai nos falar de Shofetim. Então, nós hoje agradecemos ao Eterno por uma lição extremamente importante que aprendemos. Agradeço ao Eterno por você estar comigo até agora, aprendendo de maneira extraordinária, de maneira dedicada e extraordinária, aquilo que foi ensinado a nós por Rambam, por Maimônides. Espero que tenha tido proveito para você, assim como teve para mim. E como há um proveito de fato na Torá para essa explicação extraordinária, por isso ele é chamado do livro O Guia dos Perplexos, porque nos deixa perplexo com essas revelações. Então, permaneça um pouco mais com o Shofetim. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se já. Clique aí se inscrevendo, ative o sininho, compartilhe e divulgue esse propósito. Se você quer fazer parte do grupo de colaboradores, nós temos aí, logo abaixo, na descrição, nós temos uma ficha onde você vai se colocar como colaborador. Pode compartilhar. Você pode fazer parte de um grupo que incentiva outras pessoas a estudar e entenderem Torá, retificando o mundo, fazendo tikkun no mundo. Muito obrigado por você estar comigo até agora. A todos que têm prestigiado, que têm ajudado, que têm contribuído de alguma forma, seja divulgando, seja incentivando, seja contribuindo financeiramente, a todos vocês, muito, muito, muito obrigado. Ficamos agradecidos a você e acreditamos que estamos te ajudando a nos ajudar, a te ajudar a fazer tikkun. Ok? Muito obrigado. Vamos continuar aqui então com o Nigun Shofetim. Hashem.